O Galo foi um latifúndio de incompetência. Repita comigo, um latifúndio de incompetência. É isso aí, beijo na alma. Pelo menos meia dúzia de chances claríssimas que foram desperdiçadas só na cara do gol. Pelo menos, sério, pelo menos uma meia dúzia de chances. O Volpi foi disparado o melhor em campo. Então, em resumo, o Atlético criou para ganhar o jogo, mas o Grêmio chegou no máximo 4 vezes durante todo o jogo e fez 2 gols. E aí é o puro suco da eficiência de um time muito questionado. Foram muitas jogadas e muitas chances, né? Chances muito claras, assim. É difícil num jogo, um clássico como esse, você ter tantas chances de gols igual a gente teve. Só que você tem que fazer o gol, você tem que sair na frente. Aí o jogo vai se abrir todo para você. A confiança que o Grêmio pegou em cima do primeiro gol, ele muda o panorama do jogo. Mesmo assim, o Atlético teve estrutura, teve organização para seguir jogando bem. E, na minha opinião, foi um pecado essa derrota. Nós merecíamos uma sorte melhor pelo que a gente jogou. Eu, sinceramente, apesar da derrota, eu estou muito contente com o que eu vi o Atlético jogar. Sabe? Mas como é que o cara está contente com perdendo o jogo? Não estou contente com o resultado. E sim com o desempenho que a gente teve. Foi muito volume, foram muitas situações. Infelizmente, hoje a bola não entrou. Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do HG rasgando o verbo, revoltado com o time do Galo, que iniciou o jogo de ontem massacrando o Grêmio. Só que perdeu muitas oportunidades, não foi efetivo. Não deu para entender o que aconteceu ali com o nosso ataque. E só no início era para estar saindo com os 2-0 para cima do Grêmio. Mas a gente vai tocar o vídeo aí, tem muita coisa interessante. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Bom, presta atenção aqui para não xingar antes da hora, hein? Em condições absolutamente distintas e analisando tão somente resultados, segunda derrota consecutiva do Galo na temporada. Guardadas as devidas proporções, 2 derrotas. Pro América, mas já era campeão, estava relaxado, interessa, perdeu. Hoje, mas também estava relaxado e perdeu. O Atlético foi melhor que o Grêmio? Foi, muito melhor. A pé daqui até Porto Alegre, melhor que o Grêmio, né? Foi muito melhor, chegou mais, criou mais. Mas e daí? Foi de uma incompetência cavalar. Até um cego viu que o Atlético foi melhor em campo. Mas e daí se foi melhor? Perdeu o jogo. Começa num prejuízo muito grande, porque, sinceramente, o jogo contra o Grêmio, mesmo sendo o Grêmio, mesmo sendo em Porto Alegre, na casa dos caras, era jogo para 3 pontos. E tem um detalhe. O que de melhor o Atlético apresentou no campeonato estadual, o que de melhor apresentou no Mineiro, faltou na estreia contra o Grêmio. E o que é? Marcar bem o adversário, e no campeonato estadual, mesmo nos clássicos, marcou muito bem os adversários, ficou um longo tempo tendo sofrido 1 gol na temporada e ser letal quando a chance aparecer, e não foi. E o que me fez acreditar numa vitória do Atlético diante do Grêmio? Elenco muito melhor que o do Grêmio. Time muito mais encaixado que o Grêmio. Jogadores muito mais decisivos, mas que não decidiram, então não adiantou nada, sabe? Pelo menos meia dúzia de chances claríssimas que foram desperdiçadas só na cara do gol, pelo menos, sério, pelo menos uma meia dúzia de chances. O Volpi foi disparado o melhor em campo. Então, em resumo, o Atlético criou para ganhar o jogo, mas o Grêmio chegou no máximo 4 vezes durante todo o jogo e fez 2 gols. E aí é o puro suco da eficiência de um time muito questionado e principalmente o trabalho do Quinteiros também muito questionado. O elenco é questionado, o time é questionado, a organização do Grêmio é questionada e o Quinteiros é questionado. Então o Atlético começa no prejuízo porque perdeu para um adversário que vai lutar com todo respeito do meio de tabela para baixo. Em resumo, o Galo em Porto Alegre foi o grande inimigo do gol. E para fechar, o Galo foi um latifúndio de incompetência. Repita comigo,
um latifúndio de incompetência. É isso aí, beijo na alma. Cuca, boa noite. Queria que você analisasse essa estreia, porque os primeiros minutos de um amplo domínio do Atlético, chances criadas, as lições que tira de hoje, e se você fica mais chateado com os gols perdidos ou os gols sofridos, né? Porque o Galo vinha sofrendo muito poucos gols, mas foram 2 no primeiro tempo. Sim, boa noite. É um jogo assim que eu acho que dá para dividir ele em 4 partes, né? 4 quartos. Os primeiros 25 minutos a gente teve muitas chances, né? Jogadas em velocidade por um lado, por outro, na cara do goleiro umas 3, 4 que o Volpi pegou bem, e perdemos gols assim que um gol que você faça ele vai causar para o adversário a falta de confiança maior e vai te conduzir a uma provável vitória, sem dúvida, né? E a gente sabe o momento que o adversário vive também, né? O Grêmio equilibrou o jogo na segunda metade do primeiro tempo e aí entram, principalmente o primeiro gol, a jogada de falta, né? Eu até estava conversando com o Klaus e o Klaus me falou que se não tiver o contato não é falta. Eu joguei futebol há muitos anos, né? Então, quando eu vou cabecear uma bola que vem uma chuteira em minha direção, automaticamente eu vou tirar a cabeça, eu não vou conduzir a cabeça para bater no pé. Isso aí é automático do ser humano. E foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro, né? E quando você sai atrás num jogo como esse, o Grêmio pega confiança, passa a jogar mais em cima do teu erro. E foi o que aconteceu no segundo gol. A gente errou numa saída de bola da nossa zaga, que hoje não foi tão bem quanto nos outros jogos do ano todo, mas faz parte, isso acontece também. Mas o que eu ressalto, assim, é lógico que a derrota ela é muito dolorosa, em qualquer circunstância, mas a gente tem que separar o resultado do jogo do desempenho. E eu confesso que eu nunca vim jogar aqui com o Grêmio com uma superioridade tão grande como a gente teve hoje, com posse de bola beirando os 70, com mais de 20 finalizações, com o goleiro do Grêmio sendo o melhor em campo. Então eu não posso deixar de valorizar o que o Atlético jogou hoje, mesmo com 2-0 contra, não abdicou de atacar, foi sempre equilibrado e teve chances até no último momento de pelo menos empatar o jogo, né? Então o Grêmio foi eficaz, foi muito eficaz e nós pecamos muito nas finalizações hoje. Mas o futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Cuca, eu queria que você falasse um pouco até sobre alguns jogadores que não tinham um ritmo de jogo, né? O Hulk ficou um bom tempo sem jogar, o Júnior Santos hoje, você deu uma oportunidade para o João Marcelo. O que isso impacta no seu time hoje, né? Até para o rendimento do time? E como é que você está vendo essa preparação num todo do seu time nesse começo de campeonato? O Hulk machucou num jogo com a Tombense na primeira semifinal, ficou fora dos outros 3 jogos e está voltando agora, ele é muito importante para nós. Então é um processo natural de readaptação que ele está passando. Hoje jogou 60, 65 minutos. O João Marcelo fez a estreia dele, o Júnior Santos estava machucado 2 meses, 60 dias praticamente, também está retornando. São jogadores muito importantes, né, que a gente, com o passar dos jogos, eles vão readquirindo a forma ideal. Cuca, Tomás Machado, do Sacode Minas. O torcedor do Atlético tinha uma implicância daquele jogo retrancado. E hoje a gente viu o seu time jogando bem para cima. Essa vai ser a postura do Atlético do Cuca em 2025, sempre buscando o resultado? Hoje não veio a vitória, mas o futebol foi vistoso para o torcedor que gosta desse time que ataca. Não, é o que eu falei agora, né? A gente tirar o resultado, que foi horrível, o desempenho foi muito bom. Gente, 11 escanteios, e faltou o quê? Uma conclusão melhor, sabe? Um jogo assim que você poderia tranquilamente sair daqui com uma vitória, boa vitória, e infelizmente não ocorreu. Mas a gente tem que valorizar o que de bom fizemos
para dar sequência a isso. Eu sempre tento ter uma equipe equilibrada e quanto mais para frente possível puder jogar. Tomara que a gente dê sequência a isso já no próximo jogo em casa com o São Paulo também. Cuca, boa noite. Lucas Mendes, do canal Alma Celeste. O Atlético explorou bastante jogadas combinadas nos laterais do Grêmio. Numa análise do adversário, que no caso hoje foi o Grêmio, isso foi identificado como um ponto a ser explorado pelo Atlético? Nós fizemos triangulações, né, pelos lados, então a gente tinha por dentro também com o Rony e o Hulk, foram muitas jogadas e muitas chances, né? Chances muito claras, assim, é difícil num jogo, um clássico como esse, você ter tantas chances de gols igual a gente teve. Só que você tem que fazer o gol, você tem que sair na frente, aí o jogo vai se abrir todo para você. A confiança que o Grêmio pegou em cima do primeiro gol, ele muda o panorama do jogo. Mesmo assim, o Atlético teve estrutura, teve organização para seguir jogando bem e, na minha opinião, foi um pecado essa derrota. Nós merecíamos uma sorte melhor pelo que a gente jogou. Cuca, Cláudio Rezende novamente, da Itatiaia. O ano passado o Atlético acabou tendo uma opção por priorizar as Copas, né, em relação ao Campeonato Brasileiro. Nesse calendário nosso aí, jogo atrás de jogo. O Atlético agora, esse ano, tem Copa Sul-Americana, ao invés de Libertadores. Se tiver que segurar jogador, o brasileiro vai ser prioridade do Atlético, do Cuca ou não? Eu acho que todas as competições que a gente está, elas vão ser prioridades. A gente não tem que priorizar uma. A gente está em reconstrução ainda do nosso elenco. Nós estamos fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo. A gente ainda vai fortalecer o nosso elenco, que nós temos essa necessidade, mas tudo no seu tempo. Eu, sinceramente, apesar da derrota, eu estou muito contente com o que eu vi o Atlético jogar. Sabe? Mas como é que o cara está contente com perdendo o jogo? Não estou contente com o resultado, e sim com o desempenho que a gente teve. Foi muito volume, foram muitas situações. Infelizmente, hoje a bola não entrou. Boa noite, Cuca. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Zé. Tudo bem? Prazer te rever. Igualmente. Cuca, até porque na resposta anterior tu deu a entender que fazia parte da estratégia até do Atlético, se conseguisse aquele gol cedo, naqueles primeiros alucinantes 20 minutos do Atlético, isso aí teria um efeito em cima do time do Grêmio, pela fase que o Grêmio vive, por tu conheceres o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Essa estratégia, tu acha que a vitória de hoje para o Grêmio, ela acaba criando uma situação em que outros clubes não vão poder jogar com essa estratégia, porque é suficiente para mudar uma fase no Grêmio? Eu não sei, né? Mas a vitória, ela sempre te dá uma tranquilidade, por mais que às vezes você não a mereça, né? Mas ela te dá uma tranquilidade. No nosso caso, como é um campeonato de 38 jornadas e é a primeira que a gente está jogando e vem de uma derrota, eu em 2021 estreiei contra o Fortaleza perdendo em casa e não jogando nada. Então aquilo foi muito mais frustrante, né? Agora hoje, essa derrota que a gente teve, se você tirar o resultado, que não se pode tirar o resultado, mas se você vê o que o time jogou, foi bonito, foi um jogo muito bem jogado, com jogadas de triangulações pelos dois lados, com envolvimento, uma supremacia muito grande, mas o Grêmio foi eficaz. O primeiro gol foi irregular, isso aí é nítido, ele sim te dá uma condição do adversário pegar confiança no jogo. A torcida que estava pegando o pé do Grêmio no começo do jogo, com alguns erros que estava tendo, até pelo momento que o Grêmio vivia, ela passou a apoiar e não tinha mais problema, depois do primeiro gol. Por isso que é muito importante no jogo assim, você sair na frente. Cuca, Breno Galante novamente. Depois do título do hexacampeonato, em entrevista você falou sobre a questão da necessidade de reforço para o time. Na semana passada, depois do jogo treino, você falou novamente, e de lá para cá você não só não ganhou o reforço, como perdeu o Daverson, né? Olhando daqui para frente, até o dia 11, ainda existe alguma necessidade, uma possibilidade de chegar algum reforço para você? Vocês estão pensando isso só no meio da temporada? Como é que está esse planejamento? Bom, eu acho que a gente tem potencializado o elenco em todos os sentidos. Eu acho que tecnicamente, taticamente, eles estão evoluindo jogo a jogo.
Eu repito, a exceção do resultado hoje foi um grande jogo. Nós temos algumas necessidades, a diretoria sabe, estamos trabalhando em cima disso. De repente, se você não consegue trazer nessa janela, tem uma janela daqui 2 meses, que ela é uma janela mais ampla e que você pode ter jogadores diferenciados para poder dar aquele up que geralmente as equipes dão naquele momento. Então a gente tem que ter paciência, são algumas jornadas que a gente pode ficar sem os reforços para o elenco, mas o nosso time é bom. Então a gente vai valorizar muito esse pessoal que está aí também. Cuca, Tomás Machado do Sacode Minas, você ficou muito tempo com os jogadores pós-jogo conversando. Vocês vão viajar amanhã ainda. Esse momento agora, o que você precisava conversar tanto com os jogadores, que você ficou muito tempo lá, nesse momento, após a vitória, mais puxando a orelha que deveria ter vencido, ou parabenizando pelo esforço de todos? Não, vou falar a verdade para você, eu nem falei com eles ainda, porque uma turma ficou treinando ali dentro, certo? Aí eu espero para eles virem para rezar junto. Daí quando eles chegaram, a outra turma estava tomando banho. Então daí demora, né? Estão lá tomando banho, tal, demora até os outros irem. Eu vim aqui agora, vou lá para terminar o nosso trabalho de hoje, fazendo a oração que todos os times fazem e conversando com eles. O que eu falei aqui para vocês, eu vou repetir lá. E daqui 3 dias a gente tem um jogo lá na altitude, que a gente também vai poder pensar bem na estratégia que nós vamos executar lá para fazer um bom jogo e quem sabe lá ter uma sorte melhor no resultado. Obrigado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro aí o HG, depois a entrevista do Cuca. O HG no início falou uma verdade, né? Algumas verdades. O Galo foi muito forte, né, para cima do Grêmio e infelizmente não teve efetividade, tá? Se eu não me engano, 22 finalizações, isso, cara, jogando fora de casa. Jogando fora de casa. E o Atlético dominou o jogo. Só que infelizmente o futebol pune. Quem não faz, infelizmente acaba levando o gol. E a gente sabe que tomou o primeiro gol ali, uma situação irregular. Eu trouxe para vocês aí o pós-jogo do Carlos Eugênio Simon, falando, claro que aquilo ali foi um pé alto ali, um jogo perigoso. Qualquer jogador vai recolher a cabeça, vai ir com a cabeça em direção à chuteira? Claro que não, pô. Então é claro, nítido, acho que para todos, que aquilo ali foi falta, né? Foi um gol irregular. E atrapalhou muito o Galo. Logo, 10 minutos depois, acabou tomando o segundo gol. Uma falha ali, o Lianco sai com a bola já errado. E aí, na hora de cortar o Alan Franco com o Arana, que não tá vivendo um bom momento, defensivamente, né? Pra frente, o Arana sempre jogou bem. Mas defensivamente, ele veio da seleção também, deu mole lá, mas enfim. O que o Cuca falou, cara, é uma realidade, a gente viu, e quem viu o jogo, né, viu que o Galo amassou o Cruzeiro. Viu que o Galo amassou o Grêmio. E, assim, pecamos por não ser efetivos. E nos primeiros minutos ali era para sair com os 2-0, pelo menos. Faz 2, então, o jogo muda totalmente. Deixamos o Grêmio também entender o jogo, entender o Galo e foi se ajustando em campo. Eles melhoraram muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente amassou de novo. Mesmo assim, não conseguimos chegar. Nem no empate. Só que a gente vê que o Cuca é um cara muito sucinto. Realmente, eu concordo com ele. O Galo foi muito melhor. E ele, fora o resultado, óbvio, ficou contente em ver o desempenho do time. Claro que precisa melhorar essas finalizações e ser efetivo. Mas o time sim está tomando a cara do Cuca cada vez mais. E, infelizmente,
A gente iniciou com essa derrota, mas como ele deixou claro aí, em 2021 começamos com derrota. E agora, se Deus quiser, contra o São Paulo, a gente já vai começar em casa, vencendo e dando sequência nesse trabalho aí no Brasileiro, que se Deus quiser, esse ano vem coisa boa por aí para o nosso galão da massa. Você que não é inscrito no canal, você que acompanhou o vídeo até aqui, eu quero que você participe com a gente aí, deixe a sua opinião. Que foi falado, tanto do AKG e do Cuca, você concorda, discorda, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar a muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.